A imposição de uma tarifa de 245% sobre produtos chineses marcou o início de um colapso nas relações comerciais entre China e Estados Unidos. E, como previsto, os efeitos já estão sendo sentidos. Fábricas chinesas estão fechando suas portas, trabalhadores estão sendo demitidos em massa e empresários estão à beira da falência. O Partido Comunista Chinês não esperava um impacto tão direto e severo. Segundo o banco Goldman Sachs, até 20 milhões de trabalhadores chineses podem perder seus empregos devido à drástica queda nas exportações. Empresas americanas estão cancelando pedidos aos milhões e a China simplesmente não consegue encontrar novos mercados que absorvam essa demanda perdida. O resultado? Uma economia pressionada e instável. Veja o caso de um empresário chinês que relata como sua fábrica passou de lucrativa a deficitária praticamente da noite para o dia após a implementação das tarifas. Na cidade de Xing, muitos empreendedores estão quebrando. Um exemplo: ao comprar mercadorias no valor de $1.000, eles são obrigados a pagar $1.450 em tarifas alfandegárias aos Estados Unidos. O Sr. Zheng, dono de uma fábrica de tecidos, acumulou um custo de $200 mil em um único carregamento de poliéster, um produto que antes gerava cerca de $50 mil de lucro. Agora, com as novas tarifas, ele enfrenta um prejuízo de $40 mil. Desesperado, Zheng chorava diante de seu armazém. Seu tecido, antes exportado com facilidade, agora não encontra compradores, nem mesmo para serem usados como panos de prato. Ele, como muitos outros, teve seu fluxo de caixa interrompido e os pedidos cancelados. E agora o que fazer? Enquanto isso, o Partido Comunista Chinês gasta mais de $30 bilhões por ano em propaganda, dentro e fora do país, inclusive em campanhas de desinformação no Ocidente. Centenas de fazendas de bots chinesas operam online, tentando derrubar conteúdos críticos ao regime com votos negativos e comentários automatizados. Por isso, se você puder nos ajudar clicando no botão de curtir e se inscrevendo no canal, estará contribuindo diretamente para combater essa manipulação e apoiar o jornalismo independente. Por que cancelamentos de pedidos estão destruindo fábricas na China? Para uma fábrica, o cancelamento de pedidos não é apenas um prejuízo, é praticamente uma sentença de morte. Não estamos falando só de perder dinheiro, mas sim de perder o próprio negócio e o sustento de centenas de famílias. Para entender o motivo, é preciso compreender como essas fábricas funcionam. Imagine que você é uma grande empresa de roupas e decide fabricar calças na China, como era comum antes da imposição das tarifas. Você encontra uma fábrica capaz de lidar com o volume desejado. Digamos, um pedido de $500 mil em calças. Mas aqui está o detalhe. Você não paga os 500 mil por antecipado. Em vez disso, costuma-se pagar apenas um sinal, algo entre 25 mil e 50 mil dólares. Esse valor serve apenas para a fábrica começar a produção. E é aí que começa o risco. As margens de lucro dessas fábricas são muito apertadas, geralmente entre 5% e 15%. Em um pedido de 500 mil dólares, a expectativa de lucro é de no máximo 75 mil dólares. Isso significa que a fábrica precisa investir cerca de 400 mil dólares para comprar matéria-prima e começar a produção. Mas lembre-se, o cliente só pagou um pequeno depósito. Então, para bancar os custos, a fábrica precisa usar o próprio caixa ou recorrer a empréstimos bancários. O plano é simples: produzir, enviar os produtos, receber os 500 mil dólares, pagar o banco, quitar a folha de pagamento e, com sorte, ficar com algum lucro. Esse sistema funciona quando tudo corre bem. Mas quando tarifas são aplicadas de forma repentina, como está acontecendo agora, os pedidos começam a ser cancelados e essas fábricas que já investiram tudo na produção ficam presas com mercadorias encalhadas e dívidas acumuladas. O dinheiro prometido simplesmente não chega. É por isso que tantas fábricas estão fechando as portas na China. Muitos donos de fábricas se endividaram para produzir mercadorias que agora não conseguem vender. Sem os pagamentos dos clientes, não conseguem pagar os bancos nem seus trabalhadores. Algumas fábricas estão declarando falência. Outras estão simplesmente paralisadas, incapazes de continuar operando. E o pior,
Milhares de trabalhadores estão ficando sem receber salário. Essa é uma crise que o Partido Comunista Chinês está observando com extrema preocupação, porque não se trata apenas de números. Trata-se de um efeito dominó que ameaça a estabilidade social e econômica do país. Os maiores fabricantes chineses estão enfrentando dificuldades severas neste momento. Estão sendo atingidos por cancelamentos de pedidos no valor de dezenas, às vezes centenas de milhões de dólares. Cancelamentos que simplesmente não podem suportar. Essas empresas investiram pesadamente para cumprir esses pedidos, pegaram empréstimos enormes, apostaram tudo. E quando um pedido desse porte é cancelado, o colapso é quase inevitável. A falência se torna uma consequência direta. Ao conhecer essas histórias, é impossível não sentir empatia por quem está perdendo o negócio da noite para o dia. Negócios que estavam prosperando semanas atrás, agora enfrentam ruína total. Mas é importante lembrar, muitos desses grandes fabricantes não agiam de forma justa no cenário internacional, especialmente ao lidar com parceiros como os Estados Unidos. Na China, as leis de propriedade intelectual simplesmente não são respeitadas. Para entender o impacto disso, imagine o seguinte: você cria um produto inovador, algo que começa a melhorar a vida das pessoas nos Estados Unidos. Suas vendas crescem, sua empresa se fortalece e, de repente, surgem cópias mais baratas do seu produto no mercado. Essas cópias vêm justamente de grandes fabricantes chineses. Eles não apenas produzem para empresas americanas, eles também copiam. Pegam o design, replicam o produto e vendem nos mesmos mercados por preços mais baixos. Nos Estados Unidos, você poderia processá-los por violação de patente, mas na China, o sistema simplesmente ignora esse direito. As patentes americanas não são respeitadas. E pior, muitas dessas empresas têm ligação direta com o Partido Comunista Chinês. Na prática, isso significa que o Estado chinês permite e, em muitos casos, incentiva o roubo de propriedade intelectual. Por décadas, empresas chinesas lucraram copiando produtos de fundadores americanos e revendendo para os próprios consumidores dos Estados Unidos, sem qualquer consequência legal. E é justamente para corrigir esse desequilíbrio que as tarifas foram criadas, para nivelar o campo de jogo. Se empresas chinesas podem processar companhias americanas nos Estados Unidos por quebra de leis, então empresas americanas também deveriam poder fazer o mesmo na China. Ou é uma via de mão dupla, ou não deveria haver processo algum. No fim das contas, a ideia é simples: concorrência justa e livre. Mas o que existe hoje na China não é capitalismo, é mercantilismo, um sistema em que o país exige acesso ao mercado global, mas mantém o seu próprio fechado a empresas estrangeiras. Infelizmente, quem mais sofre com tudo isso são os cidadãos comuns da China. Milhões de trabalhadores estão perdendo seus empregos. E agora, há também milhões de jovens recém-formados entrando em um mercado de trabalho que encolhe a cada dia. Para eles, conseguir um emprego se tornou uma missão ainda mais difícil. Essa crise não é apenas econômica, é o reflexo de décadas de decisões políticas e estratégicas do Partido Comunista Chinês. E o povo é quem está pagando o preço. As ações do Partido Comunista Chinês não param nas tarifas. Agora, eles também estão reagindo com retaliações diretas. E uma das mais simbólicas foi contra as indústrias de aviação dos Estados Unidos, com o objetivo de mostrar ao povo chinês que não vão recuar sem luta. O partido proibiu que companhias aéreas chinesas comprem aviões da Boeing. Isso mesmo! O governo chinês ordenou a suspensão de novas compras da fabricante americana. Mas essa decisão tem um custo alto e pode sair pela culatra. É provável que Xi Jinping volte atrás em breve? Por quê? Porque a realidade é simples. Atualmente, existem mais de 200 aviões da Boeing em operação na China e todos eles dependem de peças e equipamentos originais da Boeing para manutenção. Sem esse suporte técnico, esses aviões correm risco de falha e, sim, podem literalmente começar a cair do céu. Ou como tem acontecido na Rússia, desde que foi isolada do suporte técnico ocidental. Não é mágica nem exagero, é uma questão de segurança operacional. E a responsabilidade por isso, caso ocorra, cairá diretamente sobre o Partido Comunista Chinês.
E tem mais! Além dos aviões em operação, as companhias aéreas chinesas já encomendaram centenas de novos Boeings, que deveriam ser entregues este ano, no próximo e nos anos seguintes. Sem essas aeronaves, o setor de aviação da China não conseguirá crescer nem atender à crescente demanda por voos no país. Isso representa mais um golpe para uma economia já fragilizada pelas tarifas e retração nas exportações. Mas talvez o maior constrangimento dessa decisão esteja em algo irônico, até mesmo simbólico. O próprio Xi Jinping voa em um Boeing. O avião presidencial chinês, o equivalente ao Air Force One, é um Boeing 747. Ou seja, enquanto Xi Jinping ordena que as companhias aéreas chinesas parem de comprar da Boeing, ele mesmo confia na Boeing para sua segurança e transporte pessoal. Talvez porque reconheça no fundo que os aviões americanos são mais seguros que as opções nacionais, isso resume perfeitamente a política comercial da China. Regras para você, não para mim. Xi Jinping exige que o mundo siga as normas da Organização Mundial do Comércio, mas a China não está disposta a obedecer essas mesmas regras. E agora, o mundo está começando a reagir. As pessoas estão denunciando essa hipocrisia e pedindo algo simples. Um acordo justo, com regras claras e iguais para todos. O que estamos vendo agora é o início de uma transformação profunda nas relações comerciais. As tarifas, os cancelamentos de pedidos e as retaliações são apenas os primeiros sinais de uma nova era de responsabilização. O mundo está começando a exigir justiça, reciprocidade e respeito às regras. E enquanto os líderes do Partido Comunista Chinês tentam sustentar a imagem de força, quem mais sofre são os trabalhadores, os jovens graduados e os pequenos empresários chineses, que agora enfrentam um futuro incerto por decisões que não foram deles. A grande questão é: até quando o sistema atual vai resistir? Se você chegou até aqui, sabe o quanto é importante entender o que realmente está por trás dos discursos e decisões políticas. Não se trata apenas de economia. Trata-se de poder, controle e consequências globais. Se você achou esse vídeo útil ou esclarecedor, não esqueça de deixar o like. Isso ajuda demais a divulgar esse conteúdo e a enfrentar a censura e os algoritmos que tentam enterrar essas informações. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. A gente sempre vai direto ao ponto, com análises que você não vê na mídia tradicional. Obrigado por assistir e até a próxima!